Olá, você está no Ciência em Foco, o seu boletim semanal que transforma o nosso entendimento sobre o mundo. Boa noite! No programa de hoje, vamos conhecer os dois gigantes da ciência cujas descobertas mudaram para sempre a forma como compreendemos a vida. Gregor Mendel, o pai da genética, e o Charles Darwin, o homem que revolucionou o pensamento sobre a evolução das espécies. Boa noite, meninas, tudo bem? Meu nome é Hannah, estou hoje aqui com a Gabinha, friozinho que tá fazendo aqui em São Paulo. Tudo bem, Gabinha? Boa noite, Hannah, tudo bem com você? Boa noite, meninas, boa noite a todos. E nesse friozinho, aqui no Ciências em Foco, vamos trazer uma matéria especial. E é muito importante essa matéria, mas infelizmente pouco comentada e pouco falada. Estaremos falando deles, Gregor Mendel e Charles Darwin. Bom, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre Mendel, que foi nascido em 1822 em uma pequena aldeia na atual Áustria. Johann Mendel, que mais tarde adotaria o nome de Gregor, ao ingressar ao mosteiro, cresceu e, em meio à natureza, desde cedo demonstrava curiosidade sobre as plantas. Ele era filho de camponeses humildes, e a sua trajetória acadêmica só foi possível graças ao incentivo de professores e a sua vida religiosa também. E foi ali, justamente no mosteiro de Santo Agostinho, que Mendel começou a cultivar não somente plantas, mas ideias também. E enquanto ele ali cuidava dos jardins, ele acabou se aprofundando em estudos científicos. E anos depois, estudando em Viena, ele acabou mergulhando na biologia, química e matemática. E mal sabia Mendel que essas matérias seriam essenciais para os seus futuros experimentos. E ainda de volta ao mosteiro, ele iniciou o famoso cruzamento com ervilhas, lisas, rugosas, amarelas, verdes, e com muita paciência digna de um cientista, observou os padrões por uma década inteirinha. O resultado foi surpreendente. Mendel formulou as leis da hereditariedade, que explicam como as características são transmitidas entre gerações. Algo que parecia tão simples, mas que era profundamente inovador. E enquanto Mendel ali trabalhava em silêncio, quietinho, no interior da Europa, outros cientistas se lançavam ao mundo em uma aventura que mudaria tudo, todo o cenário. E adivinha, Hannah, de quem estamos falando? Dele, Charles Darwin. Darwin nasceu em 1809, na Inglaterra, em uma família rica e tradicional. Interessado pela natureza desde cedo, ele chegou a iniciar os estudos de medicina, mas não se encontrou na área. Foi em Cambridge, com o apoio do britânico John Henslow, que Darwin encontrou o seu caminho. E que caminho! Em 1831, ele embarcou no navio HMS para uma expedição científica de 5 longos anos. E ali nas Ilhas Galápagos, ele percebeu algo fascinante. Espécies semelhantes de tentilhões tinham bicos diferentes, porém eram adaptados à alimentação de cada ilha. E um detalhe que daria origem a uma das maiores ideias da ciência. E a partir dessas informações, Darwin formulou a teoria da seleção natural, o mecanismo que explica a evolução das espécies. Em 1859, ele lançou A Origem das Espécies, um marco para a biologia. O impacto acabou sendo imediato e muito polêmico. A igreja momentaneamente reagiu forte, mas com o tempo as evidências científicas falaram mais alto. Darwin, infelizmente, morreu em 1882 e foi enterrado com honras na abadia de Westminster. Mendel e Darwin viveram em épocas parecidas, mas não chegaram a se conhecer. Curiosamente, há relatos que Darwin tinha cópia do trabalho de Mendel, ainda lacrada, mas ainda sem jamais tê-la lido. E é impressionante pensar nisso, né, Hannah? Por exemplo, Darwin, ele explicava como as espécies mudavam com o tempo. E Mendel, sem saber de absolutamente nada sobre Darwin, ele acabava revelando ali um mecanismo oculto por trás de tudo isso, que era a genética. É verdade. Juntos, mesmo sem nunca ter se conhecido, colaboraram diretamente. Suas ideias se complementavam perfeitamente. Darwin com a evolução e Mendel com a hereditariedade. Um encontro que a ciência só percebeu décadas depois. E mesmo assim, em caminhos separados, eles pavimentaram a biologia moderna. Gregor Mendel e Charles Darwin. 2 nomes, 2 histórias e uma revolução científica. E é um pouco louco, assim, falando mundialmente, falar sobre essa matéria, né? E não ter na mente, assim, que essa matéria, infelizmente, não é muito comentada. Porque essa é uma matéria que, obviamente, foi resumida aqui para vocês, mas pode ter certeza que tem muitos pontos importantes a serem trazidos.
Quem sabe a gente volta, ainda tratando sobre esse assunto maravilhoso, com mais detalhes para vocês. Mas enquanto isso, a gente passa de novo para Letícia e para Marcele, para elas darem o fechamento que vocês merecem. Obrigada. Obrigada. Esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem pelo tempo e pela ciência. E até o próximo Ciência em Foco!